quando você finalmente para, mas continua cansada? Você deita, pega o celular, assiste alguma coisa, rola o feed do Instagram, passa horas tentando se desligar. E quando vai dormir, fica rolando de um lado para o outro e até acorda no meio da noite. E parece que a sua mente continua sempre funcionando, é como se ela não se desligasse. E talvez isso esteja acontecendo porque você não aprendeu a descansar, e sim a se distrair. E eu acho que esse é um dos grandes conflitos da nossa geração, sabe? Porque hoje nós vivemos em constante bombardeamento de estímulos, não somente das redes sociais. Sempre nós estamos consumindo alguma coisa, sempre resolvendo alguma demanda nossa ou dos outros, sempre tentando ocupar a mente. É como se ficar ocioso fosse ruim, como se ficar ocioso fosse te prejudicar de alguma forma e você não pudesse ficar nesse lugar. Então, você acaba evitando ao máximo ficar sem atividades, muitas vezes por até mesmo considerar perda de tempo. E quando finalmente existe um silêncio, vem um desconforto muito grande, vem a dificuldade de lidar com o tédio. E aí, eu falei sobre você aqui, né? Então fica nesse vídeo, porque hoje eu vou te dar dicas valiosas de como descansar de verdade. E pensando bem, você sabe o que é descansar? Prazer, eu sou a Bela, psicóloga clínica, e esse é um espaço para você que busca desenvolvimento pessoal, aprender a melhorar os seus relacionamentos e entender melhor as suas emoções e comportamentos. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para a sua vida, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então, o nosso cérebro não foi feito para ficar recebendo estímulos o tempo inteiro. Alguns estudos vão mostrar que a hiperestimulação digital e a multitarefas vão sobrecarregar a nossa memória de trabalho. Isso vai causar fadiga mental, uma dificuldade enorme de concentração e a nossa fragmentação do foco ou dividir a atenção, que inclusive é uma queixa que é muito traga aqui no consultório, cada vez mais tem aparecido. E sabe como esse fenômeno tem se chamado? É conhecido como cérebro de pipoca. Você já ouviu falar sobre isso? O cérebro de pipoca é um termo usado para descrever a mente fragmentada pelo excesso de estímulos digitais e notificações. Essa condição vai se caracterizar pela dificuldade de manter o foco em uma única tarefa. É como se os pensamentos pulassem incessantemente de um lado para o outro, assim como o milho de pipoca na panela quente. Quais são os sintomas comuns aí do cérebro de pipoca? Então, geralmente a pessoa ela vai ter a falta de concentração, então ela vai ter dificuldade, por exemplo, de ler um livro, de realizar um trabalho que exija mais concentração sem ser interrompida ali pela sua própria mente. Ela vai ter um impulso digital, então toda hora ela vai pegar o celular para ficar vendo se tem alguma notificação e às vezes não tem nada para ela ver ali, mas ela sempre vai ficar pegando por um puro vício em dopamina mesmo. A ansiedade também vai vir, o desconforto em momentos de pausa, o tédio com a necessidade constante de ter uma novidade para que não se permita viver esse momento. Quais são as causas então do cérebro de pipoca? Consumo de vídeos curtos nas redes sociais, a alternância rápida entre abas do navegador do computador, o vício em recompensas imediatas que são proporcionadas principalmente pelas redes sociais. Então, de certa forma, isso vai treinando o cérebro a buscar estímulos rápidos e torna as tarefas diárias mais longas extremamente cansativas. Então, o cérebro ele sempre quer alguma coisa que seja rápida. Um adendo é que o cérebro de pipoca ele não é um diagnóstico, mas uma condição que tem sido estudada hoje e explica muitos sintomas e pode levar também a adoecimentos mentais, como transtornos ansiosos, síndrome do pânico, porque essa sobrecarga afeta diretamente a produtividade e o bem-estar. Por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então hoje a gente vive exatamente dessa forma. A gente vive em um mundo, né, onde é muito difícil ver uma pessoa que não tem um celular, que não tem uma rede social. Então é uma notificação o tempo inteiro, é um vídeo curto, é barulho, é informação, é cobrança, comparação o tempo todo. Até de falar eu já fiquei cansada, só de pensar no tanto de coisa que a gente vive sendo bombardeado.
E isso mantém o nosso cérebro em um estado constante de ativação, principalmente nas áreas ligadas à atenção e ao foco. Inclusive, tem um neurocientista que chama Daniel Levitin. Ele fala muito sobre como o excesso de estímulos e decisões diárias vai aumentar a nossa fadiga mental e vai reduzir a nossa capacidade de recuperação emocional. E talvez seja por isso, né, que tanta gente esteja cansada, mesmo sem entender exatamente o porquê. Porque o descanso, na verdade, gente, ele não é a ausência de um movimento. Descanso, na verdade, ele é recuperação, tá? Então, pensando nisso, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi trabalhando com saúde emocional é que existem tipos diferentes de cansaço. E por isso também existem tipos diferentes de descanso. E é muito importante que a gente pense sobre isso, porque talvez seja por esse motivo que você descansa e continua cansada. Porque a gente aprendeu a pensar que o cansaço é só falta de energia, quando na verdade o cansaço muitas vezes vai ser um excesso de esforço sem uma recuperação diante desse esforço. E talvez por isso tanta gente esteja cansada hoje, porque a distração até interrompe o desconforto momentaneamente. Mas o descanso de verdade, ele vai recuperar o corpo, a mente e as emoções. Então, para a gente poder compreender um pouco melhor, qual que é a definição de cansaço? Então vamos lá, olha, o cansaço é uma resposta natural do nosso corpo ou da nossa mente, diante de esforços prolongados, diante de situações de estresse ou falta de sono, por exemplo. Ele vai ser caracterizado pela perda de energia e disposição, sendo geralmente temporário e aliviado por pausas adequadas ou uma boa noite de sono, por exemplo. Então, por que eu estou trazendo a definição de cansaço? Porque às vezes o que você está sentindo não é cansaço, às vezes tem outro nome. E é importante entender isso para você poder conseguir resolver ou até mesmo buscar ajuda para entender melhor o porquê que isso tem acontecido com você. O cansaço persistente, que não melhora com o descanso normal, né? Muitas vezes é um sinal de alerta para algumas condições médicas e psicológicas, por exemplo. Então, pensando nisso, quadros como anemia, né, o hipotiroidismo ou hipertiroidismo, diabetes, falta de vitamina B12, falta de vitamina D, por exemplo, um quadro de depressão, quem vive aí a apneia do sono, são algumas causas comuns que podem ser confundidas por um cansaço que é rotineiro. Então, eu compartilhei um pouco do que é o cansaço. Agora eu quero trazer para vocês o que é o descanso. Então, gente, o que é o descanso? O descanso é a interrupção intencional de atividades físicas ou mentais e é essencial para recuperar energias e aliviar o estresse. Então, o descanso está longe de ser apenas parar ou dormir. O descanso ele vai atuar na regeneração do corpo e da mente, envolvendo pausas ativas, sensoriais e emocionais, tá? Por isso, eu vou trazer aqui para vocês, a partir do trabalho da médica americana Sandra Smith, os 7 tipos de descanso. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas essa médica, ela propõe, né, que muitas pessoas não estão apenas cansadas fisicamente, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Elas estão com diferentes tipos de déficit de cansaço. Isso conversa muito com o que nós estamos conversando aqui hoje. E o mais interessante é que muita gente tenta resolver todos os tipos de cansaço só dormindo. Mas alguns tipos de exaustão precisam de outros tipos de recuperação. Então, talvez a gente possa pensar no descanso como uma recuperação, que ele fique um pouquinho mais fácil de entender e associar. Então, nesse momento, pega papel e caneta aí, por favor. Eu gostaria que você anotasse os tipos de descanso e para que você também possa identificar o que está acontecendo com você. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro tipo de descanso. O primeiro tipo de descanso, gente, é o descanso físico, que é o que a gente conhece, que é o descanso do corpo. Então, o descanso físico, ele pode ser o sono, uma pausa, um relaxamento muscular, uma redução da tensão física, né?
Quais são os sinais que me levam a entender que eu preciso de um descanso físico? Quando seu corpo fica muito pesado, você sente às vezes muitas dores, está com uma fadiga constante, aquela sensação de esgotamento físico, às vezes um sono muito pesado que não passa. Então, o que você pode fazer para melhorar? Dormir melhor, ter pausas reais no seu dia a dia. Às vezes você trabalha, né, de forma braçal, então às vezes esse trabalho acaba te fadigando ali fisicamente, então é importante ter mais pausas. Às vezes fazer um alongamento, uma atividade física para você ter mais tônus muscular, desacelerar o seu ritmo. E às vezes também uma outra questão é diminuir o excesso de estímulos físicos, tá bom? O segundo tipo de descanso que nós vamos falar é o descanso mental. O que é o descanso mental? É o descanso basicamente de uma mente acelerada. Muito comum em pessoas ansiosas, principalmente, ou na condição do cérebro de pipoca. Quais são os sinais de uma pessoa que precisa de descanso mental? Uma pessoa que está com pensamentos acelerados e constantes, que está com uma dificuldade de se desligar, sente que a mente está muito cansada, começa a ter aqueles esquecimentos, tipo, o que eu estava falando mesmo? Tem um excesso de preocupação, a pessoa não consegue ficar sem pensar no amanhã, ela está muito preocupada. O que você pode fazer para poder te ajudar a descansar? Reduzir a multitarefa. Não fica fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Prioriza. Evita tela. Rede social, televisão, tudo que é tela, evita. Isso vai te ajudar a desacelerar a sua mente. Escrever os seus pensamentos, o que você está sentindo. É muito importante você escrever o que você está pensando. É como se o escrever fosse uma resolução dessa situação. Outro ponto é ter momentos de silêncio. Silêncio. Ficar só você com você mesma, para você ensinar o seu cérebro a voltar a essa condição. Diminuir o excesso de informação que você recebe e reeducar o seu cérebro, para que ele compreenda que ele não precisa estar o tempo todo em ação. Então a intenção é ensinar o cérebro a desacelerar. Terceiro tipo de descanso é o descanso sensorial. O que é? É a recuperação do excesso de estímulos sensoriais. Hoje o nosso cérebro recebe muitos estímulos o tempo inteiro. Então, às vezes é muita luz, muito barulho, muita notificação, muitas telas, né? Então, tudo isso vai sobrecarregando sensorialmente. E aí, quais são os sinais que se apresentam diante da necessidade do descanso sensorial? Uma irritação constante, uma sensação de sobrecarga, às vezes você não consegue ouvir mais barulho, até os seus olhos às vezes ficam pesados, com aquela dificuldade. Tem dificuldade de se concentrar. E é um cansaço sem motivo, sabe aquele cansaço sem motivo? Como que você pode fazer para descansar sensorialmente? Diminuir telas, né? Todos aqui têm esse ponto do diminuir telas, mas é importante. Silêncio também, gente. Silêncio vai ajudar muito no descanso sensorial. Ambientes com menos estímulos. Pausa sem o celular, para você evitar ali as notificações, né? Ou até mesmo o visual. Reduzir o excesso visual e sonoro. Então, silêncio, menos estímulos visuais, isso vai te ajudar a melhorar aí e descansar sensorialmente, tá bom? Quarto tipo de descanso, o descanso emocional. O que é isso? É poder existir sem precisar fingir força o tempo inteiro. Sem precisar fingir que é forte o tempo inteiro. E quais são os sinais de que você precisa de um descanso emocional? Aquela sensação de peso. É como se eu estivesse carregando o mundo nas minhas costas. Uma vontade de sumir, de isolar. Eu não quero ver ninguém na minha frente. Não quero conversar com ninguém. Dificuldade de acessar o que você sente. Exaustão nas suas relações. Como que você vai fazer para descansar? Psicoterapia é um ótimo espaço, porque ali você vai expor o que você sente sem julgamento. Outro ponto é reconhecer as suas emoções. Entender o que você está sentindo. Você está sentindo raiva? Você está sentindo tristeza? Alegria? E parar de invalidar os seus sentimentos. Às vezes você até sabe o que está sentindo, mas às vezes você invalida o que você está sentindo como se, deixa pra lá, isso não importa. Importa sim. E às vezes é por isso que você está tão cansado emocionalmente. Comece a validar os seus sentimentos e ver que isso realmente é importante. Quinto tipo de descanso. Descanso social. Sim, é o descanso das relações que nos drenam emocionalmente. Gente, descanso daquelas relações tóxicas, sabe?
Sabe aquele cansaço depois de interagir com um grupo de pessoas ou uma pessoa específica? Aquela necessidade que você tem constante de agradar o outro? Aquela sensação de obrigação, porque eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu sou obrigada a ir, é como se você não quisesse realmente ir. E como que você faz para descansar disso? Posicionamento, limitar relações desgastantes. Aquelas relações que drenam a sua energia, começa a limitar o acesso dessas pessoas a você. Esteja com pessoas seguras, pessoas que tiram o melhor de você, pessoas que são leves, pessoas que você entende que você pode ser você mesmo perto delas. Outro ponto muito importante que hoje às vezes a gente não vive, que é respeitar a nossa necessidade de solitude. Nós precisamos de um tempo conosco, nós precisamos de um tempo sós. Não sempre, porque também nós somos seres sociais, mas nós precisamos da nossa solitude, então respeite esse tempo de você, tá bom? Outro ponto é diminuir o seu excesso de disponibilidade. Para de estar disponível o tempo todo para todo mundo. Esteja disponível para você e para suas coisas que são importantes primeiro. Depois você pensa no outro. Depois você pensa em estar ou ajudar ou fazer pelo outro. Faça primeiro para você. E depois você vem falar que não tem tempo para fazer atividade física, não tem tempo para fazer terapia, para poder cuidar da sua saúde. Olha, hein? Sexto tipo de descanso é o descanso criativo. O que é o descanso criativo? É recuperar a capacidade de sentir novamente inspiração e encantamento pelas coisas. Quais são os sinais que eu preciso, Bela? Sensação de uma vida cinza. É como se a vida não tivesse graça, como se ela tivesse perdido o brilho. Falta de criatividade. Uma rotina muito automática, como se fosse sempre a mesma coisa. E uma desconexão emocional com você, com o outro, com as coisas. Como que você faz para descansar? Assim. Contato com a natureza, gente. Colocar o pé na grama, na terra, na areia, se você estiver próximo de uma praia, né? É realmente se permitir ter contato com a natureza, com arte, com música. Contemplar as coisas, contemplar a natureza, contemplar a beleza que existe na vida. Se permitir viver experiências novas e ver coisas que são bonitas, né? Desfrutar da beleza, principalmente da natureza, gente. Já descansa, né? E o sétimo tipo de descanso é o descanso espiritual. O que é isso? É a capacidade de se conectar com algo maior que você mesmo. E isso vai proporcionar um profundo sentimento de pertencimento, de propósito, de amor. Ele vai além da religião. Na verdade, o foco do descanso espiritual é encontrar uma paz interior. Quais são os sinais de que você precisa desse descanso? Um vazio existencial, uma desconexão interna consigo, aquela sensação de falta de sentido da vida, sabe? E como que você pode fazer para poder te ajudar nesse sentido? Práticas contemplativas, momentos às vezes de oração, meditação ou reflexão, de contemplar, por exemplo, a natureza, se conectar com a natureza também é um ponto. Então, caminhar ao ar livre, contemplar o ambiente, né? Para um senso de propósito, às vezes se envolver em causas sociais, né? Ajudar as outras pessoas, às vezes em vulnerabilidade, atuarem na sua comunidade. E uma coisa legal também, fazer todos os dias exercícios de gratidão. Então, reserva um tempo para poder listar pelo que você é grato hoje. E coloca ali pelo menos 3 coisas, para que você possa ver o tanto que você tem, apesar de tudo que você possa estar vivendo hoje, né? Muitas pessoas então não estão apenas cansadas, na verdade elas estão tentando resolver exaustões emocionais, mentais e sensoriais apenas dormindo. E sendo bem honesta, eu não acho que descanso seja simplesmente sumir por um final de semana. Não é simplesmente, pode ser também. Mas porque muitas pessoas levam a própria ansiedade junto. Então, aí a pessoa vai para o final de semana, descansa, acha que está descansando na verdade, mas a ansiedade está ali. E outras questões estão ali mal resolvidas. Então, talvez o descanso comece em coisas pequenas. Como, por exemplo, aprender a alimentar, tomar um café, almoçar ou jantar sem mexer no celular. Ouvir uma música sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Dormir sem se sentir culpado por isso. Aprender a não preencher todos os silêncios. Então, se permitir ficar em silêncio. Reconhecer os seus limites antes do seu corpo começar a gritar. E, principalmente, entender que você não precisa merecer descanso, tá?
Você pode descansar. Na verdade, você precisa descansar. Você não precisa merecer isso. E talvez você tenha acostumado tanto a sobreviver emocionalmente que descansar começou a parecer improdutivo. Mas o seu corpo não foi feito para poder viver em estado de alerta constante. E talvez parte do seu cansaço não venha do excesso de tarefas que você tem. Talvez venha realmente da falta de recuperação emocional verdadeira, tá? Então, para finalizar, me conta aqui nos comentários. Você sente que anda descansando ou só tentando distrair a sua mente depois de tudo isso que a gente conversou aqui? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez também esteja emocionalmente cansado e já te falou sobre isso. Até o próximo vídeo e tchau!